Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de trazer um tema bastante polêmico aqui para o feed, mas é uma recorrente na vida de nós cuidadores familiares, que é o afastamento das amizades. De início, né, quando o nosso familiar ele fica doente, o que a gente percebe é um contato mais assíduo das pessoas para saber como que o nosso familiar está. E aí isso vai se reproduzindo ao longo do tempo, né? Eu chamo isso da fase aguda, né, dessas amizades, onde elas começam a entrar em contato com você apenas para saber da situação que está o seu familiar. E com o tempo, isso pode causar uma sensação de esvaziamento do cuidador familiar, uma sensação de despersonificação, como se ele fosse uma extensão do familiar que ele cuida, como se a única função dele aqui na existência fosse ser cuidador familiar. E não é só isso, né? Nós somos seres multifacetados, com demandas, sonhos, expectativas, assim como todos os outros. E ser cuidador familiar foi uma situação que ocorreu na nossa vida, independente da nossa vontade, que ocorreu e que nós assumimos, ou por uma questão de amor, carinho, respeito pela dedicação que esse familiar teve com a gente no passado, ou porque realmente não tem condições financeiras de estar colocando em uma casa de longa permanência, ou de pagar um cuidador, e assim por diante. A segunda fase, eu chamo da fase da estabilidade, né? Que é quando esse familiar ele já alcança ali realmente ou uma estabilidade, você consegue estabilizar a doença dele, ele não piora nem melhora, ou todo mundo sabe que a tendência é piorar. E aí que ocorre o afastamento quase que total das nossas antigas amizades. Aquelas pessoas que convidavam a gente para uma social, para os eventos em família, para o churrasco com os amigos, eles simplesmente não convidam mais porque eles tiram a conclusão de que a gente não vai porque a gente tem essa responsabilidade. Na maioria das vezes, isso é um fato, a gente realmente não pode estar presente em todos esses lugares, principalmente se a gente não tiver como pagar um cuidador, não tiver como trocar plantão com um familiar e assim por diante. Mas esses convites, eles são importantes para a nossa autoestima, para a gente se sentir querido. Observo que as pessoas, elas não têm esse afastamento de uma forma consciente, de uma forma planejada e pensada, né? Porque aí, senão, seria uma maldade deliberada, né? Porque esse é o momento que a gente fica mais sensível, mais vulnerável, que a gente mais precisa de conversar com outras pessoas. Mas também ocorre esse afastamento porque nós nos tornamos, sem querer também, aquele chato do rolê, né? Que é a pessoa que a pessoa pergunta, tá tudo bem? E aí você eventualmente fala, poxa, tá indo, sabe como é que é, né? E tudo mais, que você não dá aquela engatada na conversa com, tá tudo bem? Tá tudo maravilhoso. E com você, tudo também. E aí a conversa flui, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba sendo chato do rolê. Então, se você conhece alguém que é cuidador familiar, que foi seu amigo, que é seu amigo, poxa, manda uma mensagem, entendeu? Hoje em dia, a gente não tem desculpa para não manter contato. As pessoas só não mantêm contato se elas não quiserem. Nós temos as redes sociais, nós temos o WhatsApp, e ainda que você não utilize o seu WhatsApp para lazer, você utiliza para trabalho, e você acessa ele em algum momento, ainda que seja no teu horário de almoço, e não custa nada você mandar uma mensagem, e principalmente perguntando como que o cuidador familiar tá, como que o seu amigo tá. A pessoa que ele cuida não é seu amigo, então ela é uma pessoa secundária, você tem que perguntar primeiro como que ele está, emocionalmente, se ele está precisando de alguma coisa, ainda que você talvez não possa oferecer um auxílio de fato naquele momento, mas uma palavra amiga já vai ser muita coisa, porque a gente se sente numa jornada muito solitária, as idas e vindas em médicos, em questões de saúde, só falando de doença, então
ter um amigo perto é muito importante pra gente.